Ou sei lá, alguma coisa que prometeu dar e não deu, prometeu fazer e não fez. Né? Muitos, né, já se decepcionaram com uma promessa feita, né, e que não foi cumprida. Eu nem vou pedir para levantar a mão se você já prometeu também e não fez. Não? Isso eu não vou pedir para levantar a mão. Né? Por quê? Porque promessa, né, ele é um compromisso firmado, né, geralmente dado em garantia à sua palavra, de que vai fazer, vai dar, né, ou vai executar. Então, de alguma forma, é um compromisso firmado e assumido. E promessa é uma coisa que a maior parte das pessoas não confiam. Né? Então, pastor, não, eu não acredito em promessa. Realmente, porque é difícil confiar nas pessoas que fazem a promessa. Então, o fundamento de que a promessa será cumprida é se essa promessa vier de alguém que já tem um histórico de honra. Já tem um histórico de promessas que ela fez e foi cumprida. Porque senão, a pessoa diz, não, esse aí só promete e não faz nada. Deixa, isso era melhor ele nem ter falado. Né? Hoje em dia, no mundo dos negócios, a gente faz geralmente um contrato de promessa de compra e venda. Reconhecido em cartório, por verdadeiro. E muitos ainda dizem que não assinaram. Então, olha só, se ela firmou como verdadeiro no cartório, imagina a palavra dela o quanto vale. Né? Então, a diferença de nós acreditarmos em uma promessa, se ela vai ser cumprida, é quem fez essa promessa, quem prometeu. E em Números, capítulo 23, diz o seguinte, no versículo 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, esse versículo aqui, ele já nos dá uma garantia, porque diz que Deus não é homem, porque o homem é mentiroso, promete e não faz. Alguns são honrados, mas na sua maioria, né? E ele não é nem filho de homem para que se arrependa, ele não se arrepende. Ele falou, ele está falado. Ele disse que vai fazer, vai acontecer. Esse é o nosso Deus. Né? Então, eu fui buscar algumas promessas que Deus fez para nós. Para que nós possamos ver e até trazer um conforto ao nosso coração, de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No tempo certo, na data certa, no momento certo. Talvez não no momento que nós esperamos, no momento que nós planejamos, mas no momento de Deus. Né? Então, a primeira promessa, que para mim é a mais importante de toda a Bíblia. A mais importante. Não tem promessa mais importante, e para mim, a Bíblia podia ser rasgada e dispensada todo o resto dela, se ficasse só esses versículos que eu vou ler agora. Que ele diz o quê? Em João 3,16. Para mim, não tem mais discussão na Bíblia, se eu só tiver isso no meu coração. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele está prometendo vida eterna, salvação para mim. E o versículo seguinte, ele ainda diz assim, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus, ele não está atrás dos meus erros para me condenar. Ele não está assim, anotando os meus erros, não, porque eu vou condenar. Esse aí eu vou condenar. Ele não é um juiz perseguidor.
Ele é um juiz misericordioso. Porque Ele amou tanto a nós que deu o seu Filho. E Ele mandou o seu Filho ao mundo, se fez homem no meio de nós, não para nos condenar, mas para que nós fôssemos salvos por Ele. E isso já alegra o meu coração. E isso, todo o resto da Bíblia, ele já poderia ser dispensado para mim. Porque é só essa promessa, ela já faz com que eu acorde pela manhã e eu tenha um objetivo de continuar me esforçando nessa vida, porque os meus olhos estão na minha salvação em Cristo. E o versículo 18 ele ainda diz assim, ó, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então esses 3 versículos aqui para mim, já é uma grande promessa de Deus. E se Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, tenho certeza que isso vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir na vida de vocês. Se vocês crerem no unigênito Filho de Deus. Existe uma condição para que isso aconteça, para que essa promessa aconteça, certo? Uma outra promessa que para mim é muito importante, que também está no livro de João. E nós usamos muito em velório, geralmente. João 14, que diz o quê? É a despedida de Jesus dos seus discípulos, antes dele ser entregue e ser crucificado. Ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Outra promessa que para mim é maravilhosa. Ele foi, preparou o lugar, e disse que vai voltar para me buscar. Vai voltar para buscar a igreja, vocês também. Nós vamos juntos. Já imaginou que coisa maravilhosa? É ou não é uma promessa maravilhosa? E eu volto a dizer, não é uma promessa feita por homens. É uma promessa feita por Deus. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir na risca. Sabe? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, essas 2 promessas aqui para mim, já seria o suficiente. Eu já mudaria toda a minha semana. Eu já não tenho mais momentos de tristeza. Por quê? Porque eu sei que esse momento aqui, ele é passageiro. O que Deus prometeu para mim, para a eternidade, é muito maior e muito melhor. Então, tudo que eu passo, tudo que eu sofro, tudo que de situações adversas que surgem todos os dias, isso é passageiro. Por mais que eu viva 130 anos, é mais ou menos a minha previsão, ainda é muito pouco perto da eternidade. É um nada perto da eternidade. Então, isso já é uma alegria e traz conforto ao nosso coração. Traz muito conforto. Outra promessa, irmãos, que isso é maravilhoso. Que talvez a gente até esteja procurando em lugares que não está encontrando. No mesmo livro de João 14, no versículo 27, diz assim, ó, a paz interior. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, a paz de Cristo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho que a paz, eu acho que é o maior presente de Deus, assim, na nossa vida. Da gente não estar numa turbulência interna mesmo, nós conosco, uma luta, sabe? Eu acho que essa paz que Deus Ele dá a nós, ela realmente não tem preço. E essa paz que nós temos dentro de nós, e que Deus dá, e ela não é uma paz como o mundo dá, porque a paz do mundo ela é passageira, ela é momentânea. Essa paz de Cristo, ela é para sempre.
E quando nós temos a paz de Cristo interna em nós, ela se reflete às pessoas que estão à nossa volta. Eu acho que não tem coisa mais linda do que você ter paz dentro de casa. É, não é, irmão? A paz dentro de casa, irmão, nós temos que lutar por ela, sabe? Nós temos que lutar pela paz dentro de casa. Porque deve ser muito ruim você chegar em casa e não ter paz dentro de casa, né? Agora, a paz dentro de casa, ela traz alegria, ela traz renovo, ela traz vontade, né? Quando nós temos paz dentro de casa, nós temos vontade de voltar para casa, porque quem é que não quer voltar para um lugar de paz, né? A tua vida profissional, o teu trabalho diário pode estar uma loucura. Você pode estar pressionado pela empresa, porque a meta não chegou, porque você tem que cumprir a meta, e quando atingir a meta, nós vamos aumentar a meta, é assim, a pressão. Mas você abre a porta da tua casa e tem paz dentro de casa. Isso é uma alegria, irmão. Isso dá vontade de voltar para casa. Isso não, você apressa os teus compromissos para voltar para casa. Você quer estar nesse lugar de paz. E aqui diz que Deus, né? Ó, Cristo ele diz assim: ó, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não as dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Descansa no Senhor. Então, essas promessas, irmãos, e na Bíblia tem muitas promessas, mas eu separei algumas para que a gente possa, sabe, sair dessa pressão diária, sabe, que às vezes a própria economia traz sobre nós, né? A gente liga o jornal, que hoje a maior parte não dá nem para assistir o jornal, porque as notícias chegam na mão, né, rapidinho, né? O jornal hoje está quase obsoleto, porque as informações chegam rápidas, né? Aí quem paga aluguel olha, ah não, agora o aluguel vai subir. Aí quem paga a prestação da casa própria, não, vai ter a inflação. Ah, vai ter mais não sei o quê. Ah, a taxa de desemprego aumentou, isso e aquilo. Quer dizer, é só pressão, né? Agora, essa paz que Deus dá, irmão, ela faz com que a gente tenha o discernimento e a tranquilidade em meio a tudo isso. E só Ele pode dar. Uma outra promessa dele, e eu acho lindo esse texto, irmão, que é a presença dele constante na nossa vida, sabe? Ele está sempre presente. Está lá em Isaías 41. Eu já usei esse texto muitas vezes. E é um texto que já falou muito comigo, em alguns momentos muito difíceis. Diz assim, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Hoje a gente tem a expressão, tamo junto, não é? Tamo junto. A gente até fala errado ali, né? Tamo junto, porque, tipo assim, ó, pode contar comigo. Eu estou por que der e vier, não é isso? Jesus aqui, ele já dizia aqui em Isaías, ó. Não temas, porque eu sou contigo. É mesmo que ele diz, temos junto, tá? Temos junto, temos agarrado. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Busca-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Ele diz, ó, deixa que isso aí, não te preocupa. Tem alguém que está contra ti, deixa comigo. Isso aí vai virar nada. Isso aí lá na frente tu vai olhar e vai dizer, não, realmente não aconteceu nada, porque Deus resolveu para mim. E ele continua, porque eu, no versículo 13, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. É uma promessa linda, irmãos. Isso é uma promessa maravilhosa. Isso é uma promessa que nós lemos,
E a gente olha para o tamanho de Deus, a gente, não tem problema que Ele não vai resolver. Não tem situação que Ele não vai dar jeito. Eu é que estou agigantando o problema e diminuindo o Deus que eu sirvo. Porque é isso que acontece às vezes. Nós demos muito crédito para o problema e não acreditamos no Deus que está conosco. Eu estou contigo. Sabe? Nós estamos juntos. Eu não vou te deixar. Eu vou te pegar pela mão direita e te digo, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo. Então, isso aqui, irmão, para mim, é maravilhoso. E eu acredito que para a igreja também, sabe? Agora, uma outra coisa, vamos voltar lá para João 14, outra coisa maravilhosa. João 14, versículo 16 e 17. Ele prometeu que nós teríamos um auxiliador, um consolador. Olha só o que ele diz, irmão. Ó, o 16, diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. É para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmão, você já parou para pensar na grandeza de você ser templo do Espírito de Deus? É grande demais. É grande demais. Ele diz, ó, aqui é a despedida dele, né? A mesma despedida. Ele diz, ó, eu vou, mas eu vou e vai ser mandado outro consolador. E ele vai ficar com vocês para sempre. Ele vai habitar em vós. Isso é maravilhoso. Isso quer dizer que eu nunca vou estar sozinho. Por mais sozinho que pareça que eu esteja, nunca vou estar só, porque o Espírito Santo está comigo. E se Ele está comigo, Ele é a melhor companhia. Ele é muito melhor a companhia dele comigo do que eu com Ele. Eu estou muito melhor acompanhado. Por quê? Porque diz aqui, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não conhece, irmão. O Espírito de Deus, Ele está aonde o quê? Aonde busca-se a santidade, aonde nós buscamos o afastamento daquilo que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus? O pecado. Se o pecado nos afasta de Deus e nós nos afastamos do pecado, mais próximos de Deus nós estamos. E se nós estivermos mais próximos de Deus, nós vamos conhecer o Espírito dele e ele vai habitar em nós. E ponto. E isso ninguém tira. Então, isso são promessas desse Deus que Ele mesmo diz. Não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então, essas promessas aqui, irmão, de paz, de salvação, de morada eterna, né? Agora de auxílio constante, a presença do Espírito Santo, isso nunca vai deixar de ser cumprida. Algumas já foram, e outras serão, mas todas serão cumpridas no tempo de Deus. Outra coisa, outra promessa que Deus, Ele prometeu, tá? Que é responder às nossas orações. Olha só como Ele prometeu. Em Mateus 7, versículo 7, diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. É promessa de Deus. Não é promessa de um homem. Não é promessa de um pregador. Não, é promessa de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho orado e pedido algo que ainda não veio. Não, agora temos que saber o que você está pedindo.
Temos que saber o que você está pedindo. Né? Por exemplo, se você estiver pedindo um marido, mas está de olho no homem casado, não vai vir. Pode vir de outro lado, agora dali não, né? Porque Deus não vai te dar um homem, um marido, tirando de uma outra. Não, mas foi um sonho. Não. Isso aí foi o diabo que botou na tua cabeça, esquece. Vai procurar a tua turma, porque não é desse lado aí que vai vir. Assim o homem é a mesma coisa. Agora, se a tua vontade está atrelada com a vontade de Deus, pode ter certeza que você vai bater e vai abrir. Você vai procurar e tu vai achar. Por quê? Porque daí a vontade de Deus está atrelada com a tua vontade, e aí isso então ninguém segura. A promessa vai ser cumprida. Outra coisa, a provisão diária. Né? A provisão. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim, ó: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele é dono de tudo, né, irmão? Tudo foi Ele que criou, né? Nós é que achamos que temos alguma coisa, né? Na verdade, nós nem somos dono de nada, né? Até porque tudo que nós temos é de Deus, e uma parte fica para o governo ainda. Que também é de Deus, porque Ele é dono de tudo. É ou não é? É IPTU, IPVA, INSS. E aí vai, né? E aí então ninguém segura, né? Então nós não somos dono de nada, nós só somos mordomo das coisas de Deus. Mas aqui diz assim, ó: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. É necessidades, não são desejos, não são sonhos. Porque às vezes as pessoas confundem provisão de Deus com desejos do nosso coração, sonhos do nosso coração, né? E muitas vezes Deus não te dá o que você pede, porque se Ele te der, Ele não te vê mais nem de binóculo. Senhor, eu estou orando, Senhor, uma casa na praia, Senhor, uma casa na praia. Vai para a praia em novembro, só volta em março. E nem de binóculo o Senhor. Sai para caminhar todo dia, não pega a Bíblia na mão por 4 meses. Daqui a pouco não quer nem ouvir mais um louvor, prefere ouvir o vizinho lá com aquelas músicas do tchaca-tchaca lá. Que geralmente quem bota som alto tem um mau gosto, né, irmão? Por música, né? Eu acho que isso já está atrelado. Música alta, gosto ruim. Ele é tão ruim que ele quer que os outros dividam com ele para ver se melhora. Mas não adianta, né? A seleção musical é péssima, né? Então, Deus ele vai dar, vai abençoar, vai. Para quê? Para quê? É provisão diária, necessidades diárias. Por quê? Porque para muitos, se Deus der, vai ser bênção na vida dele. Ele vai abençoar a sua obra, vai abençoar pessoas ao seu lado, mas muitos não. Muitos vai ser perdição. Por isso que muitos Deus dá só a provisão, não dá a riqueza. Aí para muitos a riqueza de Deus é prosperidade. E prosperidade é o quê? Necessidade diária resolvida, paz dentro de casa, o básico do básico, e está tudo bem. Porque se der riqueza, acabou-se. Acabou-se. Fica igual o Lula viajando, para lá, para cá. Não pega nem de binóculo, porque não pega, né? Então, aqui diz o quê? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então, se Deus ele está suprindo as minhas necessidades, irmão, está maravilhoso, está excelente, está maravilhoso. Então, Ele está provendo, Ele está cuidando, e eu me sinto cuidado por Ele, né? Então, uma outra coisa, né, para nós não demorar muito hoje, vamos lá para Provérbios, outra provisão assim,
e o texto só ele já vai se explicar. Provérbios capítulo 3, no versículo 5. Para nós fechar as promessas e você saber que realmente a Bíblia mesmo, ela já testifica. Diz assim, ó. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O maior erro do homem, irmão, é achar que é esperto. E que ele é o mais esperto de todos. Esse é o maior erro. E aqui diz o quê? Confia no Senhor, sabe? E não te estribes no teu próprio entendimento. Não pensa que tu é o cara, porque tu não é. Se Deus resolver te dar uma rasteira, tu cai e cai feio. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos, não é em alguns caminhos. Aqui Deus, eu aceito Deus governar, aqui eu não aceito. Não, é todos. Todos os teus caminhos. Toda a tua vida, 100% da tua vida. Tá? E aqui diz, ó, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se tu colocar Deus, irmãos, em todas as tuas coisas, aquilo que está torto Ele vai endireitar, porque Ele endireita. Endireita, irmão. Irmão, se eu botasse na tela aqui, no telão que é bem grande, a vida de uma boa parte aqui, a minha também, a minha seria a primeira. Meu irmão, nós era feio, nós era torto. Nós era torto, irmão. Nós ainda somos, não temos assim aquele padrão ainda, estamos em busca. Por quê? Porque aqui, ó, se nós reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as veredas. Irmão. Se você se deixar ser corrigido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, daqui 1 ano, você já não te reconhece mais. Você olha no espelho e diz, meu Deus, quem é esse cara no espelho? De tão diferente que você vai estar. Você muda a tua opinião. Você muda até os teus gostos. Até os teus gostos mudam. Até aquele vício que você achava, não, isso aqui eu não consigo largar. Consegue largar. Deus, Ele substitui, irmão. Sabe, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque se nós reconhecemos o Senhor e colocarmos Ele em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as veredas. Ele vai corrigir, vai endireitar, vai botar no prumo e as coisas começam a dar certo. O versículo 7 diz assim, ó, não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha só. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Olha só, irmão. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ei, pastor, agora já está falando de dinheiro, daí já não gostei. Quer dizer, todas as outras promessas tu gostou, agora essa já não serve para ti. Esse é o nosso problema também, né? E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os mostos, de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, irmãos, só esses textos que eu citei aqui, se nós seguimos na risca, confiando que foi Deus que prometeu, que foi Deus que falou, irmãos, nós vamos começar a nos parecer muito mais com Cristo. Nós vamos realmente, as pessoas vão olhar e dizer, poxa vida, hein, eu não te conheço mais, hein? Ou, mas tu mudou, hein? E não é porque engordou, não é porque aplicou monjaro, não é por causa disso.
É por quê? Porque mudou as atitudes, mudou o linguajar, mudou os lugares que frequentava, mudou as amizades, porque é assim mesmo que acontece quando alguém é impactado por Deus. Isso não tem nada de novo. As pessoas são transformadas. E quando deixa o Espírito Santo de Deus transformar, irmãos, realmente nós ficamos irreconhecíveis para alguns. Por isso que os familiares geralmente demoram para ver mudança em nós. Às vezes as pessoas de fora reconhecem mais rápido. Porque os familiares estão assim, vamos ver até onde isso aguenta. Vamos ver até onde vai essa mentira, não é assim? Vamos ver até onde vai, porque esse filme eu já vi, muitos dizem. Agora, aquele que realmente, irmão, ele é impactado pelo Espírito Santo de Deus, há nele uma transformação. Então, irmão, eu acredito na salvação, eu acredito. Eu vivo pela salvação em Cristo. Eu vivo hoje como se fosse o último dia. Como se fosse o último dia. Às vezes lá em casa eu viajo, sabia que eu deixo um inventário escrito? Não lá no cartório, eu deixo um inventáriozinho. Tem isso para pagar, tem isso para receber. Isso está no meu nome, ainda não está. Teve uma vez que eu viajei que a conta estava só com os centavos. Aí eu botei, esse é o saldo, KKKK. Se caísse um avião daquela vez, eles iam rir no meu enterro. Porque coincidiu bem naquele dia que não tinha nada na conta, né? Mas eu ainda fiz uma piada no final. Porque nós vivemos hoje como se fosse o último dia, irmãos. Não é assim que nós vivemos? Nós vivemos para que um dia estejamos na glória com o Senhor. Aqui é bom viver, é maravilhoso. É maravilhoso. Aqui no sul do Brasil mesmo é fantástico. Nós temos inverno, verão, comida boa, né? Aqui é maravilhoso. Nós vivemos numa Europa, na América. É fantástico aqui. Agora, tudo que tem preparado para nós é muito melhor. Só que nós ainda não fomos. Então a gente fica muito agarrado aqui. Agora, se eu leio a palavra de Deus e eu confio que tudo isso aqui é verdade, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu já posso ficar muito mais tranquilo. Porque se hoje o Senhor me chamar, ou Ele vir buscar a sua igreja, isso aqui é real na minha vida eterna. E eu queria que fosse real na sua vida também. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, que você nessa semana, que começa hoje, sabe, você comece a viver essas promessas de Deus na tua vida. Comece a viver essas promessas. Não te preocupe mais com o básico, porque o básico Deus vai te fornecer. Ele manda a gente olhar para os passarinhos. Ele manda a gente olhar para a natureza. Olha ali, ninguém planta nada, ninguém colhe nada, mas vê se estão morrendo de fome. Lógico que ele não está falando isso para a gente virar, né, irresponsável. Sentar no meio-fio e esperar a comida vir. Não, vamos fazer a nossa parte. Certo? Isso, ótimo. Mas vamos viver uma vida mais tranquila, sem muita pressão, irmão. Essa pressão diária aí não é bom. Sabe? Não é bom. Vamos largar um pouco esse celular aí, que hoje eles ficam pressionando, mandando mensagem toda hora. O cara manda um boleto lá em 5 minutos, se não vai o comprovante, o que houve? Calma, cara, deixa eu abrir o aplicativo pelo menos, né? A pressão, as coisas parece que está todo mundo desesperado, entende? Não vamos trazer esse desespero para dentro da nossa vida, da nossa casa. Vamos ver uma vida mais tranquila, sossegada, sabe? Eu tenho um sonho, pastor, de trocar de carro. A hora que tiver condição melhor, não faça nada para se arrepender, para comprometer a renda, entendeu? Não, mas eu passei lá, pastor, o cara falou que vai me ajudar. Ih, meu querido, vendedor te ajudando, é muito difícil, querido. Ele está ajudando a vida dele primeiro, a comissão dele. Não, mas eu vou dar um jeitinho. O jeitinho é para mentir para o banco, é para te trazer problema.
Entendeu? Se a tua renda não comporta, não compra. Sabe? Não, mas daí o vendedor falou, pastor, que o crédito vai aprovar. Porque eu falei que eu ganhava 4, mas eu ganhei 2. É a hora que a parcela chegar, querido. Vai ser só 2, só de parcela, que é o que tu ganha. A primeira vai pedir para a sogra para ajudar a pagar. A segunda vai pedir para o parente mais perto. E daqui a pouco está todo mundo ao redor cheio de dívida porque você comprou um negócio que não era para comprar. Isso aí é coisa que tu traz para dentro da tua casa. Que não precisava orar, não precisava falar com ninguém. Era só botar na calculadora, a calculadora responde e ela é imparcial, a calculadora. Ela dá o resultado para mim e para ti, o mesmo resultado. Colocou ali 2 mais 2, 4. 4 menos 2, 2. Para ti e para mim o resultado vai ser igual. Então nós não precisamos fazer nada assim extraordinário. A Bíblia diz, irmãos, e eu não separei o texto aqui, mas ela diz para a gente nos contentarmos com aquilo que temos. Sabia? Te contenta com aquilo que Deus te deu. Ah, mas eu quero algo melhor, algo maior. Te prepara profissionalmente. Trabalha mais, faz um bico, faz qualquer coisa. Entendeu? Agora não te aperta, porque senão tu vai botar a culpa em Deus, uma culpa que Ele não tem. E nem o diabo, tá? Não, a culpa é tua mesmo. É tu que assumiu o negócio sem calcular. Tá bom? Amém, queridos? São promessas maravilhosas. Salvação, morada celestial. Olha só, irmão. Lá não vai ter aluguel, não vai ter nada, irmão. Inflação, coisa linda demais. Tem alguns ainda que vão ganhar galardão. Alguns lugares privilegiados. Só que não esquece. Para ganhar o galardão tem que chegar lá primeiro. Tem que chegar lá para pegar. Então vamos nos preocupar primeiro em servir ao Senhor com alegria e nos desviamos do mal. Tudo que nos afasta de Deus não é bom. Tudo que te afasta de Deus e da tua família não é bom para ti. Aprende isso. Ah, mas os meus amigos. Amigo, irmão, que não te aproxima de Deus e quer tirar tudo do centro da tua família, não é bom para ti. Isso não é amizade. Não é bom. Sabe? Os homens aprendam o seguinte: todo lugar que você for, se a tua mulher não puder ir, não é lugar para ti também. Assim a mulher também. Sabia? Age só dessa maneira. Eu devo ir? A tua mulher pode ir junto? Então tu vai. Se for um ambiente que ela não pode estar, é porque você não era para estar lá também. A mesma forma a mulher. Se for um ambiente que o teu marido não possa ir de última hora, não é lugar para tu estar lá. Amém, queridos? Glória a Deus. Que nós possamos sair daqui hoje consciente disso, que essas promessas são para nós, para mim e para você. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito Santo, Ele nos traz a memória nessa noite, Senhor, de que Tu tens um lugar preparado para nós, para aqueles que Te amam, Senhor, para aqueles que dizem sim e creem no Teu Filho unigênito, para aqueles que dizem sim, Senhor, para o sacrifício feito na cruz, pelo sangue derramado, Senhor. Obrigado, Deus, por essas promessas que temos certeza que serão cumpridas, ó